Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa almofadinha aqui. Se você é novo por aqui, saiba que nesse canal você encontra várias dicas e tutoriais sobre crochê e principalmente sobre amigurumis. Então tem vários tutoriais com muitas receitinhas exclusivas, então já se inscreva no canal, já entra para essa família linda que é a família Amanita. E se você já faz parte dessa família linda, seja membro desse canal e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Sobre essa almofadinha, ela ficou com um tamanho total de 35 centímetros, tá? Então, contando aqui da parte de cima até a parte de baixo. É uma peça fácil de executar, então ela é feita em duas partes, a parte da frente e a parte de trás. E a gente costura aqui na lateral e faz o acabamento com esses pompons. Todos esses pompons foram feitos com lã e eu usei aqui 2 tons de lã, tá? Então, um tomzinho de amarelo mais escuro e um mais clarinho para fazer esse contraste, né, e dar um diferencial na peça. Coloquei também aqui um lacinho, tá? Então, no tutorial, né, no final do vídeo, vocês vão ver que tá sem esse lacinho, eu não coloquei. Eu coloquei depois esse lacinho a pedido da cliente, tá? Mas você é livre, né, como eu sempre falo, esse aqui é um canal de inspirações, então você é livre para modificar e para colocar os detalhes da sua peça, né, colocar o seu jeitinho de artesã do jeito que você achar melhor. Sobre o nível de dificuldade, é uma peça fácil de executar, então para as pessoas, principalmente que estão iniciando e querem uma peça grande e fácil de fazer, essa aqui é ideal. E, né, para quem já está aí há vários anos no ramo de amigurumis, é uma peça bem legal para vender, principalmente, ou para presentear. Então é uma almofadinha bem versátil, dá para deixar dentro do carro, dá para deixar em cima da cama, para enfeitar quarto infantil. Então assim, dá para usar de várias formas. É uma peça lavável também, então dá para lavar na mão e deixar secar na horizontal. Então é bem legal por causa disso, porque é uma peça bem versátil e dá para higienizar bem certinho e sempre ficar, né, fofinha e limpinha para as nossas, né, para criança ou para adulto também, né? Porque eu acho que essas peças em amigurumis, elas são tão lindas e atende todas as idades. Então, preparem suas agulhas. Eu vou deixar, né, antes de preparar as agulhas, eu vou deixar toda a lista de material aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E se você já gostou dessa peça, já deixa seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Então, quanto mais like tiver o vídeo, mais o YouTube distribui isso para as outras pessoas. E não se esqueça de compartilhar lá no Facebook, lá nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, naquele grupo das amigas de amigurumi. Então, espalhe a sementinha Amanita por aí, porque a ideia desse canal é ajudar pessoas. Então, quanto mais vocês me ajudarem a divulgar o canal, mais pessoas podem ser ajudadas com esses nossos vídeos aqui. Então, todos os tutoriais são feitos com muito carinho pra gente se divertir, pra gente fazer uma renda extra. Então, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Vamos começar a fazer a nossa almofadinha de sol. Já deixei um pomponzinho aqui já pra gente entrar no clima. E o amarelo que eu vou utilizar é esse aqui, o 1289. É aquele amarelo ouro, tá? Então, é um amarelo bem forte, mas se você quiser usar um amarelo mais clarinho, um outro tom, fique à vontade para variar. Eu tô muito animada para fazer essa almofadinha, porque ela é muito simples de fazer, então muito tranquila. E esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu faço aqui no canal. Eu não vou passar o número total de pontos de cada carreira, porque como a gente vai aumentar bastante, né, a gente vai fazer muitos aumentos e vai intercalar os aumentos, a quantidade de pontos vai ficar muito grande. Então, pra gente não ter que ficar contando e tudo mais, e como a margem de erro é bem pequena, eu não vou passar o número total de pontos, tá? Então, a gente vai seguindo só o comando das carreiras, sem precisar contar a quantidade total de pontos, tá? Porque a margem de erro é muito pequena. Então, aqui, nós vamos começar com um anel mágico, e eu já conversando aqui, já fiz, né? Deixa eu desmanchar. Ó, então, nós vamos dobrar o nosso fio,
vamos fazer nesse anel mágico 6 pontos baixos. Então, a gente começa, né, normalmente com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar o fio e na próxima carreira nós vamos fazer 6 aumentos. Tá? Então, em cada ponto baixo, ó, em cada ponto de base, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos. Então, aqui, o primeiro aumento, né, no caso, como são 6 pontos, são 6 aumentos. O segundo aumento, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento e aqui, por último, o sexto aumento. Então, finalizamos aqui a nossa segunda carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, deixa eu marcar aqui a última carreira. Ó, e nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Tá? Então, nós vamos seguindo assim. Um ponto baixo e um aumento até finalizar a carreira. Carreira finalizada, então aqui a gente tem um ponto baixo entre os aumentos. Eu esqueci de fazer o último aumento aqui da carreira, tá? Então, temos um ponto baixo entre os aumentos. Agora, a gente vai seguir essa sequência de aumentos até obtermos 12 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. Na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos entre os aumentos. Depois, 4, 5 e assim sucessivamente até obtermos aqui entre os aumentos 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer todas essas carreiras até obter 12 pontos baixos entre os aumentos, então ele vai ficar grandão. E vou fazer a minha aqui, que eu tô fazendo junto com vocês, e já volto pra gente poder continuar, tá? Então, pausa o vídeo e faz, então, todas as carreiras até obter 12 pontos baixos entre os aumentos. Finalizada aqui as nossas carreiras, então, temos aqui 12 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui, ó, aqui a gente tem um aumento, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entre os aumentos, tá? Então, assim foi a carreira inteira. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir esse padrão de aumentos de 6 pontos baixos entre os aumentos por toda a volta, tá? Então, é só fazer 6 pontos baixos e um aumento até a gente chegar nessa outra marcação aqui que nós fizemos. Carreira finalizada. Fizemos aqui, então, 6 pontos baixos entre os aumentos. E agora, nós vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, são 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, é só seguir os aumentos da carreira anterior. Então, é só seguir fazendo pontos até chegar no aumento. E aí, chegou no aumento, faz um aumento em cima dele. Que aí já vai dar certinho a conta, ó. Então, aqui, cheguei no primeiro aumento, fiz o aumento aqui. E aí, a gente conta os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o aumento, tá? Então, é isso que a gente vai fazer em toda a volta. 7 pontos baixos entre os aumentos. Carreira finalizada. Fizemos, então, 7 pontos baixos entre os aumentos, ó. Então, aqui eu tenho um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui o último aumento, tá? Então, 7 pontos baixos entre os aumentos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos entre os aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos repetir esse padrão de 8 pontos baixos entre os aumentos por toda a volta. Carreira finalizada, fizemos então 8 pontos baixos entre os aumentos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos entre os aumentos. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, não precisa fazer aumento nem diminuição, né? Nesse caso aqui, nós só estamos fazendo aumentos, tá? Então, nessa carreira aqui, é ponto sobre ponto mesmo, tá? São 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, não tem segredo não, tá? É só seguir com 2 carreiras retas, tá? De ponto sobre ponto, sem aumentos. Carreiras finalizadas. Então, fizemos aqui, ó, 2 carreiras, ó, 1, 2, de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer mais algumas carreiras de aumentos. Então, vamos fazer agora 16 pontos baixos entre os aumentos, tá? Então, entre cada aumento, nós vamos fazer 16 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pontos baixos, eu faço um aumento, tá? E nós vamos repetir esse 16 pontos baixos em um aumento por toda a volta. Na próxima carreira, nós vamos fazer 17 pontos baixos e um aumento, e repetir por toda a volta. E na outra carreira, na terceira carreira, nós vamos fazer 18 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui nós vamos fazer uma sequência, ó, de 3 carreirinhas. Essa aqui com 16 pontos baixos entre os aumentos, a próxima com 17 e a próxima com 18 pontos baixos entre os aumentos, tá? Então, eu vou fazer as minhas 3 carreiras a primeira com 16, a segunda com 17 e a terceira com 18 entre os aumentos. E volto aqui pra gente continuar. Carreiras finalizadas. Então, fizemos aqui 3 carreiras. A primeira tá aqui, os aumentos. A primeira foi com 16 pontos baixos entre os aumentos, a segunda foi com 17 e essa última aqui com 18 pontos baixos entre os aumentos, tá? E a nossa almofadinha, né, a primeira parte aqui da nossa almofadinha tá ficando assim. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, são 2 carreiras sem aumento e sem diminuições, tá? Então, não tem erro também. Então, são só pontos sobre pontos, tá? 2 carreirinhas retas. Carreirinhas finalizadas. Fizemos aqui, então, 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras, só que com aumento agora. Nós vamos fazer agora 19 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos começar aqui. 1, 2, 3, 17, 18, 19 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir esses 19 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Na carreira seguinte, são 20 pontos baixos e um aumento. Então, aqui nós vamos fazer 2 carreirinhas. Essa aqui que nós já estamos fazendo com 19 pontos baixos entre os aumentos e mais uma com 20 pontos baixos entre os aumentos. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos aqui a primeira carreira de aumentos com 19 pontos baixos e a segunda com 20 pontos baixos entre os aumentos, tá? Então, foram essas 2 carreirinhas aqui que nós acabamos de fazer. Agora, nós vamos fazer as carreiras finais da nossa primeira parte da nossa almofadinha de sol. Nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 4 carreirinhas sem aumento e sem diminuição, só com pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui as 4 carreiras e volto pra gente finalizar essa primeira parte. Ai, já tô amando, olha que gracinha que tá ficando.
Carreirinha finalizada, carreiras, né, finalizadas. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto. E a nossa pecinha está assim. Então, nós vamos fazer a outra peça igualzinha a essa primeira. Então, eu vou estralar meu dedo aqui e a outra peça já vai estar pronta. Tá aqui, magicamente, né, a nossa segunda peça, né? Claro que eu fiz a outra peça, né, levando o mesmo tempo que eu levei para fazer essa primeira. E agora a gente vai fazer a emenda, tá? Então, os dois lados, né, da nossa almofadinha está pronta. Então, nós vamos voltar aqui as duas avesso com avesso, tá? Então, as duas faces do avesso, uma voltada para a outra, ó. E nós vamos emendar em toda a lateral, tá? E aí, quando a gente tiver faltando um pedaço para acabar, a gente vai colocar o enchimento aqui dentro. Então, para emendar, nós vamos emendar com pontos baixos mesmo, tá? Então, sem segredinho também. Então, bem facinho. Aqui, ó, a gente vou prender aqui no próximo ponto, com um ponto baixíssimo, e aqui a gente vai fazer pontos baixos. Então, é só a gente pegar as 4 alcinhas aqui, ó, 4 alcinhas, e a gente faz o nosso, esse aqui ficou bem apertado, que é o primeiro, o nosso ponto baixo. Ó, então aqui a gente pega as 4 alcinhas, esse aqui tá um pouco encrencado, porque é o começo e tá nas emendas ali. Agora aqui vai ficar mais tranquilo, ó. Então, a gente pega as 4 alcinhas e vai fazendo ponto baixo por toda a volta, tá? Então, a gente vai unir assim a volta toda, né? Lembrando que quando a gente chegar aqui no final, nós vamos deixar um pedacinho aqui pra gente colocar o enchimento antes de fechar a peça totalmente, tá? Então, nós vamos fazendo pontos baixos por toda a volta e deixar um espacinho pra gente poder encher. Aqui eu já fechei a maior parte da nossa almofadinha, tá? Então, eu comecei aqui, já dei toda a volta e parei aqui, deixei esse espaço. Então, agora aqui a gente vai encher, tá? Então, a gente vai colocar o enchimento. Gente, olha o que tá me sobrando de fio, tá? Então, é importante separar um novelo inteiro, porque olha só, eu peguei o novelo aberto não, fechado, né? Eu abri o novelo pra fazer e olha só, quase inteiro, tá? Então, vai sobrar só um pedacinho de fio que não vai dar pra fazer quase nada depois, ou nada, né? Só se for um detalhezinho. Então, aqui, né, a gente coloca o enchimento, tá? E a quantidade de enchimento aqui é uma quantidade que a almofada vai ficar bem cheinha, tá? Mas não vai estufar muito os pontos, tá? Então, aqui também vai bastante enchimento, né? Porque é uma almofadinha relativamente grande. É uma peça fácil de fazer, mas vai bastante coisa, né? Então, é só encher e depois que ela estiver cheia, né, o suficiente, a gente fecha aqui e arremata, tá? Termina de fechar, arremata e esconde o fio. Coloquei aqui todo o enchimento e já fechei aqui, tá? Então, falta só arrematar e olha só a quantidade de fio que sobrou, bem pouquinha mesmo. E agora, com a agulha, a gente vai arrematar e esconder todos esses fios aqui. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Com a nossa agulha de tapeçaria, a gente vai fazer alguns pontinhos aqui. Só pra esconder, né? Tentar esconder um pouquinho melhor essa emenda aqui. Lembrando que aqui ainda vão os pompons aqui por cima. E finalizada aqui a base da nossa almofadinha. Gente, olha que coisinha mais gostosa e mais bonitinha que ficou. Eu já estou apaixonada. Então, agora a gente vai passar para a parte da produção dos pompons pra gente colocar aqui na lateral. E eu fiz aqui 2 moldes. Eu aprendi a fazer esses moldes e fazer esse tipo de pompom lá no canal Mundo das Princesas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, eu produzi 2 moldes. E o que eu utilizei para fazer esses moldes? Eu risquei no papelão utilizando essa fita, tá? Esse maior aqui,
a gente coloca em cima do papelão mesmo e risca, tá? Eu risquei aqui o lado de fora, eu já utilizei aqui um pouco de fita, tá? Eu não sei quanto que eu usei aqui, mas eu risquei pelo lado de fora. E esse outro menor, eu risquei pela parte de dentro, tá? Então, tá vendo que esse molde aqui, ele é equivalente à parte de dentro? Então, assim, a gente risca, faz um círculo maior no papelão. E aí, depois, eu peguei uma outra tampinha e coloquei aqui no meio, né, pra fazer esse buraco aqui do meio. E aqui no segundo, no molde menor, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei uma tampinha menor, tá? Não foi a mesma tampinha que eu usei pra fazer esse. E cortei, marquei aqui no meio e cortei, né? Vocês estão vendo aqui que o corte tá meio porco, é porque eu cortei com uma tesoura e a tesoura não tava muito boa de corte, tá? Mas talvez vocês consigam fazer melhor que isso, né? Mas enfim, isso aqui que a gente vai utilizar pra fazer o nosso pompom. As lãs que eu vou utilizar, eu vou usar a lã molê mesmo, tá? Da Círculo, e eu vou usar 2 tons de amarelo. Esse amarelo mais escuro, que é a cor 1318, e esse outro amarelinho mais claro aqui, que é a cor 1245, tá? Então, eu vou fazer 2 tamanhos de pompons. Eu vou fazer pompons maiores, que é esse mesmo tamanho aqui, ó. O maior é esse tamanho aqui, que eu deixei desde o início do vídeo, tá? Então, esse aqui, ele já foi feito nesse molde aqui, que eu já usei. E esse outro aqui vai fazer um pompom menorzinho. Eu ainda não fiz, não tem nenhum aqui pra mostrar pra vocês. Mas vou fazer o pompom menorzinho nesse amarelinho mais claro. Gente, esse aqui é o jeito que eu fiz pompom, tá? E assim, eu já tentei fazer de outras formas, no garfo, de enrolar assim no dedo. E esse aqui foi a forma mais fácil, do pompom mais bonitinho que eu achei, tá? Mas se você quiser fazer de outra forma, fique à vontade, tá bom? Isso aqui é só uma sugestão. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou fazer com esse... Como eu já tenho esse grande aqui, eu vou fazer no molde pequeno, tá? Pra gente ver aqui a diferença de tamanho. Porque nós vamos intercalar, vamos colocar um pompom grande, um grande e um pequeno em volta da nossa almofadinha. Então, aqui, eu vou colocar os 2 pedaços, precisa, tá, de 2 pedaços. Então, eu vou colocar um em cima do outro, tá, abertura com abertura aqui. E nós vamos enrolar a lã. Gente, aqui não tem segredo não, tá? É só... A gente pega aqui a nossa lã e aí a gente enrola. Ao todo, eu vou fazer 3 voltas. Mas como assim 3 voltas? Eu vou enrolar, ó, vou começar aqui. É um pouquinho chatinho aqui no começo, tá? Mas depois, a partir do segundo pompom, a gente começa a pegar o jeito. Ó, e aqui assim, a gente passa o fio um do ladinho do outro, tá? Não põe muito amontoado, não. Pode pôr pertinho, mas não põe muito amontoado, não, senão depois fica... Ele fica com muito fio no mesmo lugar, tá? Então, a gente vai dando a volta aqui no nosso pompom, tá? No nosso molde. E a gente segura certinho pra não sair do lugar. E a gente vai dando a volta, tá? Então, a gente vai enrolar até chegar aqui, depois voltar de novo. Quanto mais vezes você enrolar aqui, mais gordinho vai ficar o seu pompom, tá? Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo aí, vou enrolar as 3 vezes pra gente poder fazer a parte do acabamento do pompom. Cheguei aqui no final da primeira volta, então eu vou virar aqui, ó, eu tava assim, né, enrolando assim. Então, eu vou virar e vou voltar, tá? Então, eu vou enrolando, tentando tampar esses buraquinhos aqui e vou voltar até o outro lado. E depois eu volto novamente. Então, são 3 voltas ao todo. Chegamos aqui no final e o que que nós vamos fazer? Pã, cortar o fio, tá? Nosso fio está cortadinho. Agora, a gente vai cortar um outro pedaço de lã, tá? Que isso aqui a gente vai usar pra amarrar o pompom. Então, eu vou cortar aqui um pedaço, não precisa ser muito grande não, tá? Então, aqui, ó, meu pedaço desse tamanho. Tem mais ou menos o que aqui? Uns 20 centímetros, mais ou menos, tá? Vai no olhômetro mesmo. E aqui a gente precisa tomar um certo cuidado. Agora, a gente vai cortar, tá? Então, a gente vai cortar todo o pompom, pegando aqui, ó, o meio do nosso papelão. Nós não colocamos 2 partes aqui, então, o meio do papelão que a gente pegou vai funcionar como uma espécie de linha, de linha guia
pra gente cortar o nosso pompom, tá? Então, assim, segura com carinho, tá? Pra ele não desfazer, não sacode muito e vai cortando, tá? Coloca a tesoura dentro dos dois papelões e aí a gente vai cortando aqui os nossos pompons, tá? Então, sempre seguindo essa linha aqui do papelão pra ele ficar com o mesmo tamanho, tá? Então, saiu do papelão, enfia a agulha, a tesoura de novo. E aí, a gente vai cortando as duas partes. Então, vai com carinho. Até o final, observa se tá cortando certinho. Ó, então, o meu aqui... Vamos na fé. Então, essa aqui eu acho que eu diria que é a parte mais tensa aqui do nosso trabalho, porque ele não pode desfazer, né? Ó, então, cortamos todos os lados, tá? Então, a gente já pode soltar ele em cima da mesa, né? Sem mexer, claro. E agora, nós vamos inserir esse fio entre os dois moldes de papelão. Eu não posso levantar o meu aqui, porque senão ele vai meio que desfazer. Ou posso? Posso, aqui, ó. Eu tô colocando aqui o meu fio entre os dois moldes de papelão. Tá vendo? Aí, agora, vocês devem ter entendido já a ideia aqui do nosso molde, né? E por que que o nosso pompom sai bem redondinho. Ó, então, coloquei o fio entre os dois moldes e agora a gente faz o quê? Amarra. Bem apertadinho. Cuidado pra não arrebentar a lã, tá? Então, a gente amarra. Vamos dar outro nozinho aqui, pra ficar bem seguro. Ó. E agora, a gente vai tirar o nosso molde, tá? Então, a gente tira aqui o nosso molde, ó. Já escapou um aqui, normal. E a gente tira, né, o outro molde. Sobramos aqui. Nossa, caiu um monte de fiapo de papelão aqui, né? Mas bora lá, ó. Pra ele ficar mais apertadinho, a gente vai dar uma virada nele aqui e vamos dar um nozinho do outro lado. Pra ele não ficar soltando depois. Ó, então, a gente vai dar aqui um nozinho, né, dando a volta ao contrário. E a gente aperta bem. Dá um outro nozinho. Opa, bati ali. E agora, vamos ver a mágica acontecer. Vamos segurar aqui e a gente vai dar uma chacoalhada no nosso pompom. Sai esse monte de fiapo. E agora, ó, o nosso pomponzinho tá assim. E agora, o que que a gente faz? Acerta essas pontinhas que estão maiores, que estão sobrando, para que o nosso pomponzinho ele fique, né, o mais certinho possível. Então, aqui é meio no olhômetro mesmo, tá? Então, você vai cortando para que ele fique redondo, essas pontinhas maiores, para que fiquem todas mais ou menos do mesmo tamanho. Mas é isso, gente. Ó, então, aqui usando os dois tamanhos de molde, eu tenho esse molde maior para esse pompom e esse molde menor para esse outro pompom um pouquinho menor. Olha aqui a diferença de tamanho. Não é tão gritante a diferença, tá? Mas aqui a gente tem um pompom um pouquinho maior e a gente vai colocá-los intercalados aqui na nossa almofadinha, tá? E vai ficar um amor, tá? Então, a gente vai fazer
mais alguns pompons, tá? Eu vou fazer aqui e eu já falo pra vocês quantos a gente precisa fazer de cada um, tá? É fazer o suficiente pra dar a volta intercalando os dois. Finalizados aqui todos os nossos pompons. Então, eu fiz 6 pompons de cada, tá? Então, 6 naquela cor amarelo mais escuro, tá? Que é esse amarelo aqui. Ó, e 6 amarelo mais clarinho, tá? Daquele menorzinho. Então, nós vamos colocar em volta da nossa almofadinha, tá? Nós vamos colocar aqui intercalados. E aí, nós vamos prender esses pompons nessas alcinhas aqui que nós deixamos de pontos baixos, que a gente utilizou para emendar. Então, vou chegar meus pompons aqui pra lateral. A gente deixou uma pontinha, né, do pompom um pouquinho maior, então a gente vai amarrar mesmo, tá? Então, vê aí certinho qual que é o lado que você vai colocar pra cima, se tem alguma diferença, alguma coisa assim, né? O meu não tem diferença, então qualquer lado vai servir, tá? Então, eu vou colocar esse aqui pra cima e aqui vai ser bem simples, tá? Nós vamos passar essa alcinha aqui vamos passar o fio do pompom por uma alcinha aqui da nossa emenda, e aqui a gente vai amarrar, tá? Então, a gente vai amarrar o nosso pompom. Deixa eu chegar pra cá. Ó, nós vamos amarrar o nosso pompom. Vamos dar 2 nozinhos aqui no nosso fiozinho. E aqui é só a gente esconder o fio, tá? Desse nosso pompom. Então, eu vou inserir a agulha aqui bem pertinho e vou puxar esses 2 fios pra dentro da almofadinha. Ó. E aqui a gente corta esse fio mais pra cá. E aí, se você quiser dar mais nós, se você quiser passar mais vezes, fique à vontade, tá? Eu acho que só um é suficiente, eu acho que ele já segura bem. E aí, a gente vai intercalar, né? Então, a gente colocou esse pomponzinho aqui, amarelinho claro. Agora, a gente vem com o pompom amarelo escuro. Ó, a gente vem com esse daqui. E aí, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Aí, agora, aqui a gente precisa medir certinho pra que ele fique assim, um do ladinho do outro, tá? Pra não ficar muito junto, nem muito separado. Porque aqui, ao todo, ó, nós vamos ter que colocar intercalando em toda a volta, tá? Então, mede mais ou menos assim, uma distância, né, razoável, pra que todos dê e não fique uma falha, né? Se você for colocar muito pertinho, você vai precisar de mais pompons, tá? Então, esses 6 aqui que eu fiz de cada um é suficiente pra gente colocar um próximo do outro, mas não muito junto, tá? Não muito junto. Mas qualquer coisa você pode alfinetar todos os pompons, né, e medir certinho a distância entre um e outro para cobrir toda a almofada, tá? Agora, nós vamos fazer mais uma partezinha aqui do nosso sol, do rostinho, tá? Nós vamos fazer esse blush aqui para colocar nas bochechinhas. E eu vou utilizar esse rosa aqui, esse aqui é o 3131. Mas você pode utilizar um tom de rosa mais escuro ou mais claro, conforme você tem disponível aí. Então, nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar para fechar o nosso anel. Vamos marcar aqui o último ponto. E nós vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, são 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e aqui, por último, o sexto aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir esse padrão por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento.
E novamente, um ponto baixo, um aumento e continuar assim até chegar lá na nossa marcação de fim de carreira. Chegando aqui no final, esse é o último aumento dessa carreira. E agora nós vamos fazer a última carreira do nosso blush. São 2 pontos baixos e um aumento e repetir até o final. Então, a gente começa 1, 2 e um aumento. E aí, nós vamos repetir 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa volta aqui, nós ficaremos com um total de 24 pontos baixos. E as duas pecinhas, elas são iguais. Então, vamos finalizar aqui a nossa peça. Pontos finais, ó, 2 pontos baixos, um aumento. E aqui, a última sequência. 2 pontos baixos, último aumento. No final dessa última carreira aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos, só para ele ficar com acabamento aqui e a peça ficar um pouquinho mais redondinha, ó. Então, as duas peças estão prontas, iguais. Agora é só cortar, deixa o fio um pouquinho maior pra gente poder costurar. Que eu já fiz as expressões do rostinho do nosso sol. Eu coloquei aqui os blushes só pra dar uma padronizada aqui. Eu coloquei cada blush a partir do centro, ó. Observa que eles estão alinhados aqui com o centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos 8 carreiras do centro, tá? Então, cada blush, ele está posicionado a mais ou menos 8 carreiras do centro. Os olhinhos, eu medi mais ou menos aqui, ó, 2 dedos pra cima do blush, tá? Pra colocar os olhinhos. E os olhinhos eu fiz marcações em forma de U, que a gente vai bordar os olhinhos, são olhinhos fechados, tá? A gente vai bordar com fio preto. E aqui a boquinha eu fiz a mesma coisa, tá? Mais ou menos aqui, 2 dedinhos pra baixo do blush. Mas você é livre pra fazer o rostinho do sol do jeito que você achar que fica mais bonito, que fica mais legal, que seja mais fácil pra você. Enfim, né? Como eu sempre digo, esse aqui é um canal de inspirações, então você pode modificar, né, do seu gosto. Agora, nós vamos costurar esse blush, tá? Então, eu vou costurar, já tô com a minha agulha aqui. E pra costurar, é bem simples, tá? Então, a gente vai segurar, né, o nosso blush aqui com cuidado pra ele não sair da nossa marcação. E a gente vai pegar uma vez na peça, né, no caso aqui no sol, e uma vez no blush. E a gente vai contornando. Tá? Então, não tem muito segredo, não, pra costurar esse nosso blushzinho aqui. Então, uma vez na peça, uma vez no blush. E a gente vai intercalando, né, e faz isso até o final, né? No final, a gente esconde o nosso fiozinho rosa e o nosso blush fica todo bonitinho. E aqui já coloquei, né, já costurei os nossos blushes e eu fiz aqui também o primeiro bordadinho do olho, tá? E aí, eu tô com um fio aqui pra gente fazer juntos o bordadinho do segundo olhinho. Então, eu inseri a agulha aqui num ponto aleatório. E o primeiro fio, eu já usei pra fazer todo o olhinho, já voltei, já cortei e arrematei. E aí, eu tô usando o mesmo fio, tá? Então, aqui nós vamos começar de dentro pra fora. E aí, nós vamos fazendo pontinhos. Eu vou sair aqui na primeira marcação que nós fizemos. Ó. Sair na primeira marcação. Vou tirar primeiro marcador. E aqui a gente sempre tem que ir tirando os fiapinhos de enchimento, né, que vão sair aqui junto com a agulha. E aqui nós vamos pontinho por pontinho. Então, eu saí aqui no primeiro marcador. Então, eu vou enfiar a agulha no primeiro ponto e vou sair embaixo do segundo marcador. Ó, então, fiz assim. Ok, então, o primeiro pontinho tá ok. Agora, eu volto, tá, com a agulha, vou inserir aonde terminou o primeiro ponto e vou sair lá na frente
no próximo ponto, ó. Observe que eu estou saindo aqui, ó, no segundo ponto. Então, esse segundo ponto aqui, ele vai fazer no anterior e vai ficar o próximo ponto sem fazer, que a gente vai fazer na próxima vez que a gente inserir a agulha. Então, a gente sempre insere a agulha 2 pra frente e faz um atrás, ó. Então, ficou o pontinho. Agora, a gente vai inserir a agulha no ponto de trás e sair no próximo pontinho da frente. Então, a gente vai fazendo isso por toda a nossa marcação, até a gente chegar do outro lado, né? Até a gente chegar aqui no último marcador. E como eu já fiz o primeiro, a gente sempre precisa observar se tá saindo mais ou menos parecido, né? Porque os olhinhos, eles precisam ficar iguais, tá? Então, sempre vai observando se tá saindo do mesmo jeito. Se não tiver, a gente volta e refaz, pra tudo ficar certinho, tá? Então, não tem muito segredo, não. Ó, então, eu vou enfiar a agulha no ponto anterior e vou sair um ponto pra frente. Então, a medida é sempre essa de um ponto. E aí, a gente vai ajeitando os nossos pontinhos para eles ficarem sempre bonitinhos. Então, eu vou inserir no de trás e vou sair na próxima marcação. E agora aqui, a gente vai fazer os 3 cílios aqui do lado, ó. Então, o primeiro cílio que eu fiz do lado de cá foi com a altura de 2 pontos. Então, do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, com a altura de 2 pontos. E vou sair aqui do ladinho. Mais um pontinho pra cá. Aqui. Sempre lembrando de tirar todos esses fiapos. O segundo cílio, eu fiz com a altura ali de 3 pontos. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou inserir aqui mais ou menos no terceiro. E o último cílio, eu fiz um pouquinho maior. Com a alturinha aqui de 5 pontos. Ó, então, ficou assim. Nossos cílios, tá? O olhinho tá mais ou menos parecido. E agora, a gente faz a mesma coisa aqui com a boca, tá? Então, eu já vou usar esse mesmo fio, eu acho que ele vai dar. Então, eu já vou levá-lo lá pra baixo, pra onde a gente vai fazer a boca do nosso sol. Isso. E agora, aqui, nós vamos fazer o procedimento da boca do mesmo jeito, tá? Então, no primeiro ponto, a gente faz o primeiro ponto normalmente e sai ali no segundo, tá? Então, o primeiro ponto, a gente entra e faz ele normalmente no segundo ponto. Aí, do segundo, a gente já insere o fio atrás e já sai no próximo ponto. E a gente vai fazendo isso. Se você quiser um pontinho maior, fazendo isso a cada 2 pontos, pode também, tá? E aí, é só a gente ir contornando, né, pra fazer a voltinha da nossa boca. Mas é bem gostoso, bem fácil de fazer também. E rápido, né? Dá pra gente bordar rapidinho. Ó, então, boquinha feita. Agora, é só a gente esconder esse fio. Bem escondidinho. Passar ele aqui embaixo de um ponto, pra ele ficar um pouquinho mais firme. Finalizada a nossa almofadinha. Gente, olha que coisinha mais charmosa, mais bonitinha que ficou a nossa almofadinha. Gente, olha esses pompons.
Olha que macio, que coisinha gostosa. O que você achou da execução dessa peça? Você gostou de executá-la? Quais foram os adereços que você modificou? Como que você fez? Você alterou a cor? Me conta aqui nos comentários ou me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver o resultado da sua peça. E se você tem novas sugestões de vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu sempre leio. Então, com certeza, eu vou ler a sua sugestão. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais e de compartilhar esse vídeo. Tchau, crocheteiras! E crocheteiros também!